Olá, meninas. Estamos aqui hoje, então, mais uma vez reunidas para o grupo de estudos do Instituto Multiportas e vamos dar seguimento à leitura do livro do Bert Hellinger, No Centro Sentimos Leveza. Vamos continuar, então, hoje da página 121 e quem vai fazer a leitura para a gente hoje é a Lilian. Então, passo para você a palavra, querida. Obrigada, boa noite. A totalidade que sustenta. As ordens do amor que nos acompanharam em nossos relacionamentos anteriores também afetam nossa relação com a vida e com o mundo como totalidade, bem como nossa relação com o mistério que pressentimos por trás desse mundo. Por conseguinte, podemos relacionar-nos com essa misteriosa totalidade da mesma forma como uma criança se relaciona com seus pais. Então, buscamos um Deus Pai ou uma grande mãe. Acreditamos como uma criança, esperamos como uma criança, confiamos como uma criança, amamos como uma criança. E como uma criança, talvez tenhamos medo desse ser. E como uma criança, talvez ainda tenhamos medo de saber. Ou então nos relacionamos com a totalidade misteriosa como nossos antepassados e o grupo familiar. Sentimos-nos como seus consanguíneos numa comunidade de santos, mas também, como no grupo familiar, como rejeitados ou escolhidos, segundo uma lei implacável, cujos decretos não entendemos e não podemos influenciar. Ou ainda, tratamos a totalidade misteriosa como alguém equiparado aos demais num grupo. Finally. Tornamo-nos seus colaboradores e representantes, negociamos ou firmamos uma aliança com ela e regulamos por um contrato os direitos e os deveres, o dar e o receber, os ganhos e as perdas. Ou tratamos a totalidade misteriosa como se tivéssemos com ela uma relação conjugal, onde existem um amado e uma amada, um noivo e uma noiva. Ou nos comportamos diante da totalidade misteriosa como pais se comportam diante de seus filhos, dizendo-lhe o que ele fez errado e o que precisa fazer melhor, questionando sua obra e se este mundo não nos convém como ele é, querendo nos salvar dele e salvar outras pessoas. Ou, finalmente, quando nos relacionamos com o mistério deste mundo, relegamos ao passado e esquecemos as ordens do amor que conhecemos, como se fôssemos rios que já alcançaram o mar e caminhos que já chegaram à meta. Histórias sobre a felicidade. A felicidade nos parece sedutora e enganosa, atraente e perigosa, pois muitas vezes o que desejamos nos traz desgraça e o que tememos nos deixa felizes. Às vezes, preferimos nos apegar à desgraça, por nos parecer segura ou maior, ou porque a consideramos como inocência, ou como merecimento, ou porque a vemos como um penhor de felicidade futura. Então, talvez desprezemos a felicidade como corriqueira ou como transitória e fugaz. Ou então, a temamos como culpa e traição, como uma afronta ou como prenunciadora de desgraça. 2 tipos de felicidade. Antigamente, quando os deuses ainda pareciam bem próximos dos seres humanos, viviam numa pequena cidade 2 cantores de nome Orfeu. Um deles era o grande Orfeu, inventara a cítara, precursora da guitarra, e quando dedilhava suas cordas e cantava, a natureza em torno ficava enfeitiçada. Animais ferozes se deitavam mansamente a seus pés. As altas árvores se curvavam para ele. Nada podia resistir a seus cantos. Como era tão grande, cortejou a mais bela mulher. Depois começou o declínio. Enquanto ainda celebrava as bodas, morreu sua bela Eurídice.
e a taça cheia partiu-se no momento em que era brindada. Mas, para o grande Orfeu, a morte ainda não era o fim. Valendo-se de sua arte requintada, encontrou a entrada do mundo subterrâneo, desceu ao reino das sombras, atravessou o rio do esquecimento, passou pelo cão dos infernos, apresentou-se vivo ante ao trono do Deus da morte e o comoveu com seu canto. A morte liberou Eurídice, porém sob uma condição. Orfeu estava tão feliz que não percebeu o ardil oculto por trás do favor. Retomou o caminho de volta, ouvindo atrás de si os passos da mulher amada. Passaram ilesos pelo cão dos infernos, atravessaram um rio do esquecimento, começaram a subida em direção à luz e já a avistaram ao longe. Então Orfeu ouviu um grito. Eurídice tropeçara. Virou-se horrorizado, ainda viu a sombra desaparecendo na noite e ficou só. Fora de si pela dor, cantou sua canção de despedida. Ai de mim, eu a perdi, toda a minha felicidade se foi. Ele próprio retornou à luz, mas no reino dos mortos passara a estranhar a vida. Quando algumas mulheres ébrias quiseram levá-lo à festa do vinho novo, ele se recusou, e elas o despedaçaram em vida. Tão grande foi a sua desgraça e tão inútil foi sua arte. Porém, todo mundo o conhece. O outro Orfeu foi o pequeno. Era apenas um músico ambulante que se apresentava em pequenas festas, tocava para gente humilde, alegrava um pouco e se divertia com isto. Como não podia viver de sua arte, aprendeu um ofício comum, casou-se com uma mulher comum, teve filhos comuns, pecou eventualmente, foi feliz de uma forma totalmente comum, morreu velho e satisfeito da vida, mas ninguém o conhece, exceto eu. O burro. Um certo homem comprou um burro novo e acostumou-se desde cedo à dureza da vida. Punha-lhe cargas pesadas, fazia-o trabalhar o dia inteiro e só lhe dava de comer o estritamente necessário. E assim, o burro novo logo se tornou um autêntico burro. Quando chegava seu dono, ele se punha de joelhos, abaixava bem a cabeça e deixava que o dono lhe pusesse qualquer carga, por pesada que fosse, mesmo que estivesse a ponto de desabar sob o peso. Outras pessoas que viam isso se compadeciam dele e diziam: pobre burro, e queriam fazer-lhe algum bem. Um queria lhe dar um torrão de açúcar, outro um pedaço de pão, um terceiro queria atraí-lo para um campo verde. Mas ele lhes mostrava que burro ele era. A um mordeu a mão, a outro deu um coice na canela e com um terceiro empacou como um burro. Então disseram: que burro! E o deixaram em paz. Do seu dono, contudo, ele comia nas mãos, mesmo que lhe desse palha seca. E o dono o louvava por toda parte e dizia: realmente, este é o maior burro que jamais conheci. Pode dar uma paradinha, Lili? Acho que tem tanta Tá. coisa aí para quem quiser dar uma comentada ou a gente conversar sobre, né? Aqui sobre a felicidade, eu penso na felicidade pequena e na felicidade grande, né? No conto dois tipos de felicidade, em que ele narra a história do Orfeu grande e o Orfeu pequeno, né? Um com situações assim muito grandiosas e que acabou experimentando uma grande infelicidade, né, com a morte da amada. Principalmente porque também ele depositou a felicidade toda dele nela, né? Ele falou isso, né? E o segundo, que viveu as pequenas coisas, né? Ele foi um homem comum, um músico comum,
levou uma vida comum, casou com uma mulher comum, teve filhos comuns. E talvez isso seja, no fim das contas, a verdadeira felicidade, né? Uma sequência de pequenas felicidades. Eu sempre fico pensando muito nisso, na pequena e na grande felicidade. E eu acho que esse conto, para mim, foi bem isso. Quem quer falar mais? Quem quer comentar? São contos, né? São passagens que trazem tanta subjetividade, né? E a gente perceber a inteligência, né? A vivência do Bert Hellinger. Esse livro todo, né? Dele é muito poético, é muito intenso, né? É muito profundo, né? Compreender na íntegra tudo que o Bert Hellinger está trazendo. Eu nem sei se, na verdade, é para a gente, às vezes, explicar tantas coisas, né, do que ele fala aí, né? Eu penso que, às vezes, é para a gente deixar algumas coisas irem reverberando em nós, né? Porque eu não sei o que que é talvez a verdadeira felicidade, se ela é grande, se ela é pequena. Penso que isso seja uma descoberta, né, para todos nós. Quando a gente deixa o que é simples, Bert Hellinger sabe, quem conhece o Bert Hellinger um pouco sabe que para ele o essencial é simples, né? Mas é, tudo tem um preço, né? Eu vejo assim que algumas pessoas vão com uma jarra, uma bacia muito grande para a vida. E muitas vezes o que cai nessa bacia, quando a pessoa está tão assim aberta e disponível, às vezes muita coisa ruim pode cair, mas também muita coisa boa. E muitas vezes muitas pessoas seguem com algo, com, né, uma xicrinha bem pequena para a vida, esperando o que que vai cair, né? E às vezes o que cai de ruim é muito pouco, mas também o que cai de bom também é muito pouco, né? Então, né? Talvez o que a gente interessante, que hoje eu até estava falando com a Cláudia, né? A gente estava em reunião, quando a gente estava falando da totalidade, né? Quando a gente estava falando da totalidade, e você pensar na vida e morte, né? E como que toda a vida, né? Ela segue através de um amor que todos nós carregamos, né? E como que o amor realmente, e tudo que a gente fala aqui nas constelações, o trabalho da constelação, né, que nós queremos essa solução com amor, essa solução no amor, e como só o amor mesmo pode ser curativo, né? Inclusive nesse momento onde todos nós estamos aí, não só nessa pandemia, né, mas nessa briga mundial que envolve a política, né? E a gente discordando de tantas coisas do outro e tantas separações, tantas perdas, né? E a gente vê que só o amor mesmo pode nos reconciliar, né? Às vezes, eu estava até falando com a Cláudia, né? Quando a gente sempre tem, mesmo que a gente tenha divergências políticas, por exemplo, a gente sempre tem alguém que a gente ama que está do outro lado que a gente está, né? Um lado contrário ao que a gente defende, ao que a gente acredita. E muitas vezes por amor, né, a uma pessoa nossa, né, uma pessoa querida nossa, que tem esse outro olhar, que tem esse outro lado, por amor a ela, a gente apazigua, né, esses lados, essas divergências dentro da gente, né? Esse pode ser um caminho, né? E eu acho que esse que é o caminho que o Bert Hellinger propõe para a gente, né? Entre a vida e a morte. Eu queria comentar assim, o que me tocou dessa parte da totalidade que sustenta, que é algo muito inerente à obra de Bert Hellinger, né, que é a questão relacional. Porque essa relação que a gente faz com a vida, como ele trouxe aqui, ou com essa totalidade, com o mistério, né, que pressentimos,
Isso tudo é uma criação humana. Deus é uma criação humana, né? Isso é cultural. Então, a gente começa a perceber que a gente entende essa totalidade, esse mistério, a partir das relações que a gente tem, especialmente com os nossos pais. Então, assim, muitas vezes a gente vê Deus a partir da relação que a gente teve com a mãe, com o pai, outras pessoas, outros cuidadores. Então, Deus pode ser um pouco mais autoritário, como um pai foi também autoritário. E a gente pode temer esse Deus, né, falando, se eu não fizer algo, vai dar, vou espiar uma culpa. Ou talvez a gente possa ver esse Deus de uma forma um pouco mais permissiva, como uma mãe que passa a mão na cabeça dos filhos, que autoriza quase tudo. E aí eu tinha esse entendimento a partir de outros estudos, né? E que eu achei muito interessante, que me tocou aqui nesse trecho, foi ele trazer esse aspecto relacional com outras questões com outras pessoas, né? Que não o pai e a mãe. Então ele ressaltou aqui a possibilidade da gente também ter essa relação com o culto, ou com o nosso par, né? Ou como se a gente estivesse numa relação conjugal, e finalmente quando a gente também está no lugar dos nossos pais, enfim, ele vai trazendo outras relações possíveis para a gente entender como que a gente se relaciona com esse oculto, com esse algo maior. Então isso me tocou muito, achei muito bacana essa perspectiva, que eu já tinha lido esse livro, mas eu não lembrava dessa parte, né? Então queria trazer esse comentário aqui para vocês, para a gente, né? Alguém mais quer comentar, perguntar? Queria dizer, né, Cláudia, quando você fala também o negócio, né, da Deus, né, uma invenção, né, nessa relação, uma invenção nossa, aí é o cuidado, né, da gente, porque Bert Hellinger ele, acho que ele é a pessoa mais apropriada, né, para falar disso, assim, até porque ele também foi padre, né, e ele viveu, né, dentro de uma instituição onde ela é voltada justamente para esse Deus, né, para um Deus, né, e que independente da crença de qualquer uma, de perceber isso, né, nas relações, como é que esse Deus ele é criado e como cada um cria, né? Não é isso, Cláudia? Né? Claro, né? Aqui eu estou chamando a atenção para esse estudo que a gente está fazendo, independentemente da crença, né? Respeitando. Eu acredito em Deus, por exemplo, né? Minha crença, mas enfim, é nesse Deus que eu passo a entender a partir dessa perspectiva, né, que o Bert nos traz e outras teorias também, mas enfim, aqui a gente está estudando as constelações através dos olhos do Bert, né? Então, é nessa perspectiva mesmo de eu já tinha, né, vislumbrado a questão relacional, mas aqui ele ampliou ainda mais o meu olhar, que a minha relação com essa figura, né, essa crença em Deus, estava mais estreita, estava mais relacionada aos meus pais e cuidadores. E agora ampliou mais um pouquinho para mim, porque tem outras relações igualmente importantes ao longo da vida que ajudam a construir essa imagem de Deus. Uma imagem, né? Uhum. E é interessante a gente pensar nisso, nas imagens, né? Uma vez eu fiz um curso com um teólogo da PUC sobre cristologia, e ele, a primeira coisa que ele fez foi pedir a gente para a gente desenhar Deus, como era a nossa imagem de Deus, né? E o que me surpreendeu muito de eu ter feito um velhinho, né, que fica lá no céu, essa imagem de alguém que fica lá de cima nos espiando, né, e um velhinho, porque a gente faz essas ideias, né, as crianças têm essa ideia de alguém que parece muito experiente,
né? Como um velhinho, e tem essa imagem. E alguém que nos olha, né? E que fica nos olhando. E até essa ideia, né? Muitas vezes o Bert Helling fala disso também, dessa ideia humana que nós temos de Deus, né? E Deus é Deus, né? E Deus não é Deus não é humano, né? Deus é Deus. Então, mas é muito interessante como a gente se pega nisso, né? E a primeira coisa que me chocou, assim, gente, Deus não é um velhinho lá que fica lá no céu nos olhando. Ou O pelo filme, menos o filme A Cabana tá aí para mostrar isso, né? é maravilhoso, né? Vem desconstruindo, né? E o que eu achei legal é porque, assim, o Bert, eu vejo que eu tenho lido mais obras dele, mais para o final da vida dele, e são umas obras que não tem aqui ainda no Brasil, né? Eu estou ainda elaborando, estou tentando entender, porque ele está numa fase altamente filosófica, né? A Lê não vai gostar nada dessa parte, né, Lê? Mas, assim, me parece que quando ele começou a vida dele como padre missionário, né? E depois ele resolveu cortar esse caminho, começar a estudar psicanálise e todas as outras terapias que ele estudou e tudo mais. Me parece que no final da vida dele, até mesmo depois do contato que ele teve com a Sophie, né, e casou com a Sophie, porque a Sophie era muito mais espiritualizada, então ela trouxe uma outra perspectiva para ele. O trabalho dele mudou muito, né, depois que ele combinou com a Sophie. E aí ele vem falando de Deus também com uma perspectiva, acho que ele meio que chutou o pau da barraca, assim, sabe? E aí ele começa a encarar Deus e começa a falar meio que assim, pensem o que quiserem pensar, e aí ele se rende novamente. Eu estou com essa impressão, mas estou elaborando ainda, porque ele está, assim, num nível filosófico muito, muito, muito profundo, né? Então, vou continuar os estudos e a gente vai trocando, porque me deu essa sensação, né? De que ele tinha Deus no início, como padre missionário, rompeu, né? Terapias 1000, e aí no final ele retoma essa relação com esse mistério, com esse Deus. Muito interessante esse processo dele. Então, inclusive, eu já ouvi falar, né? Eu não sei se você está falando aqui agora, que ele fala dessa força criativa, né? Uma força criativa que tudo movimenta. Exatamente, exatamente. Tanto é que ele chamou de movimento do espírito, né? São as novas constelações, as constelações já no final da vida dele, esse movimento do espírito. É isso. Então, assim, acho que cada um vai vivendo, né? Também o Bert Hellinger não tem nada fechado, né? A gente só tem essa experiência dele que realmente é muito importante, né? É o cara que viveu e estudou, né? E trabalhou com tudo que ele trabalhou, mas eu vejo que nós também precisamos começar a imprimir também, né? O que é nosso, as nossas vivências, né? Tá tudo certo. Então, vamos continuar? Então, vamos lá, Lili. A A saída. saída. Isso, a saída. Em algum país tropical, logo ao nascer do dia, um macaquinho subiu num coqueiro, pegou nas mãos um pesado coco e começou a guinchar com todas as forças. Um camelo o ouviu, aproximou-se, ergueu o olhar para ele e perguntou: "O que há com você hoje?" "Estou esperando o grande elefante. Vou jogar este coco para arrebentar-lhe o crânio e ele não vai mais ver nem ouvir." Mas o camelo pensou: o que é que ele quer realmente? Pelo meio-dia chegou um leão e deitou-se ao pé do coqueiro para tirar um cochilo. Então ouviu o macaquinho e perguntou: "O que há com você hoje?" "Estou esperando o grande elefante. Vou jogar este coco para arrebentar-lhe o crânio e ele não vai mais ver nem ouvir." Mas o leão pensou: o que é que ele quer realmente? De tarde chegou um rinoceronte. Ouviu o macaquinho guinchando, admirou-se e perguntou: "O que há com você hoje?" "Estou esperando o grande elefante. Vou jogar este coco para arrebentar-lhe o crânio e ele não vai mais ver nem ouvir." Mas o rinoceronte pensou: o que é que ele quer realmente? Ao anoitecer, chegou o grande elefante.
Esfregou-se na árvore, procurou folhas com a tromba e começou a comê-las. Entretanto, lá em cima da árvore, o macaquinho estava encolhido e bem quietinho. Então o grande elefante olhou para cima, viu o macaquinho e perguntou: "O que há com você hoje?" "Nada. Na verdade, hoje andei gritando por aí, mas você provavelmente não levou isso muito a sério." Mas o elefante pensou: o que é que ele realmente quer? O que ele quer realmente? Então, trombeteou para seu bando e se afastou dali. O macaquinho ainda ficou por longo tempo sentado em silêncio. Então, pegou o coco, desceu ao chão e o bateu contra uma pedra até parti-lo. Então, bebeu a água e comeu a polpa. A moderação. Alguém abre caminho pelas ruas iluminadas e festivamente ornamentadas do tempo do Natal. Seu olhar é atraído por uma loja com um letreiro luminoso, iguarias de todo o mundo. Ele para, olha as deliciosas gulodices espalhadas diante de seus olhos e sente vir-lhe água na boca. Então faz um muxoxo e diz: agora eu bem gostaria de comer um pedaço de pão seco. 2 tipos de prazer. Um burro carregado e faminto vai trotando por um caminho longo e penoso. À sua direita, vê um campo verde. À sua esquerda, outro campo verde. Porém, ele diz: siga o meu caminho. Um outro burro pasta num campo verde. À sua direita, vê um caminho penoso. À sua esquerda, outro caminho penoso. Mas ele diz: estou bem aqui. A inocência. Alguém quer se livrar de um peso que há muito tempo o oprime e arrisca-se por um caminho desconhecido. Caminha em frente com passo ligeiro e pela tardinha alcança uma alta montanha. Quando se prepara para descansar, avista diante de si a entrada de uma caverna. Vai até lá e tenta entrar, mas a encontra fechada por um portão de ferro. Estranho, reflete ele. Talvez aconteça alguma coisa. Senta-se diante da caverna e olha alternadamente para ali e para longe. Passados 3 dias, quando olhava para longe e volta a olhar para a caverna, vê o portão aberto. Precipita-se para dentro, corre sempre em frente e subitamente se encontra de novo a céu aberto. Estranho, reflete ele. Esfrega os olhos, senta-se e vê à sua frente, a uma certa distância, um pequeno círculo branco, imaculadamente branco. Dentro dele, vê-se a si mesmo, encerrado, encolhido, mas esplendidamente branco. Ao redor do pequeno círculo branco se contorce uma gigantesca chama negra e sombria, como se quisesse penetrá-lo à força. Estranho, reflete ele. Talvez algo aconteça. Senta-se diante do círculo e olha alternadamente para ele e para longe. Passados 3 dias, justamente quando olhava para longe e volta a olhar para ele, vê que o pequeno círculo branco se abre. A chama negra e sombria se precipita para dentro. O círculo se expande e finalmente ele pode se estender nele. Agora, porém, o círculo ficou cinzento. A dívida. Alguém se levanta pela manhã e sente um peso no coração, pois sabe que hoje virão seus credores e ele precisará atendê-los. Vê que ainda dispõe de algum tempo. Vai à estante, pega a primeira pasta e examina os papéis. Ali encontra as contas que ainda precisa pagar. Examina-as com atenção e verifica que no meio delas também existem algumas contas cobradas indevidamente, outras referentes a serviços prometidos, mas não prestados,
e outras ainda de mercadorias encomendadas, mas não entregues. Ele pondera o que é justo e correto em cada caso e resolve prevenir-se contra cobranças indevidas. Então, fecha a pasta e pega uma segunda. Lá encontra registros de serviços pelos quais se julgava grandemente em dívida. Contudo, no final dos itens dessa longa lista, constam observações como grátis, pago ou doado. Surgem dentro dele imagens de pessoas que lhe eram caras e queridas, e seu coração se dilata e aquece. Então, fecha a segunda pasta e apanha a terceira. Lá, encontra apenas ofertas que encomendara para poder finalmente comprar aquilo que necessitava havia tempos. Porém, consta no final da lista, somente à vista. Ele sabe que, neste caso, precisa dispor de mais tempo para verificar se as ofertas são confiáveis. Assim, fecha também a terceira pasta e a coloca na estante. Então, chegam os credores. Eles se sentam e enchem a sala com sua presença, mas ninguém diz uma palavra. Vendo-os diante de si, ele se sente estranhamente leve, como se de repente pudesse abarcar com a vista o que parecia tão confuso, e experimenta em si a força com a qual pode e quer defrontar-se com eles. Enquanto assim espera, a imagem diante de seus olhos se encaixa numa ordem. Sabe com segurança qual dos credores é o primeiro a ser atendido e quem deverá suceder-lhe. Comunica sua imagem aos credores, agradece-lhes por terem vindo e assegura que os atenderá no tempo devido. Eles concordam e se retiram, e só fica aquele único credor que ele atenderá primeiro. Ambos examinam seriamente o assunto. Sabem que não é mais hora de pechinchar, apenas de executar. E como estão seriamente empenhados, chegam a um acordo. Não obstante, ao retirar-se, o credor ainda se vira para ele e lhe diz: vou lhe dar mais algum prazo. A flor de cerejeira, bebeu o néctar, ficou saciado e satisfeito e voou para longe. Mas então sentiu remorso. Sentiu-se como alguém que tivesse comido de uma lauta mesa sem presentear o seu anfitrião, com um pequeno regalo que alegrasse o coração. O que faço agora? Pensava ele, mas não conseguia decidir-se, e assim se passaram semanas e meses. Não conseguindo ficar tranquilo, finalmente disse a si mesmo: preciso voltar àquela flor da cerejeira e agradecer-lhe de coração. Levantou o voo, achou a árvore, o galho, o ramo, o lugar exato, mas a flor já não estava lá. Só encontrou ali uma fruta madura, de um vermelho escuro. Então o zangão ficou triste e disse para si mesmo: nunca mais poderei agradecer a flor da cerejeira. A boa oportunidade se perdeu para sempre. Que isso me sirva de lição. Enquanto ainda matutava nisso, chegou às suas narinas um doce perfume. Uma flor lhe acenou com sua corola rosada e com volúpia o zangão se atirou numa nova aventura. Algumas histórias nos acenam com uma imagem enganosa, como se os desejos resolvessem, como antigamente nos contos de fadas. Dessa maneira, elas facilmente nos levam a ações que ultrapassam o que nos é permitido e que, em lugar da felicidade que desejamos, nos trazem a desgraça que tememos. Onde essas imagens atuam, é útil contar esses contos com sobriedade, de modo que também neles os desejos conheçam limites e as ações presunçosas fracassem. Então caímos do céu de volta à terra e encontramos a nossa medida. Dá uma paradinha, Lili. Uhum. Acho que
para ver quem quer comentar ou perguntar. Eu fiquei com algumas dúvidas em alguns trechinhos. É assim, o que o autor está querendo falar com esse pequeno conto, né? Com essa imagem. Por exemplo, aquele 2 tipos de prazer. Fala de um burro que, carregado e faminto, vai trotando por um caminho longo e penoso, e mesmo que tenha à sua direita um campo verde e outro do lado esquerdo um campo verde, ele não para se alimentar, para descansar. Ele fala, eu sigo o meu caminho. Aí depois fala de um outro burro que está pastando num campo verde, que a direita vê um caminho penoso e a esquerda vê um caminho penoso, e ele fala, eu estou bem aqui. Eu não entendi o que ele quis falar com isso. E nesse conto, né, A Dívida, eu achei muito interessante e assim me passou uma imagem da pessoa acordando, vendo a sua vida, né, vendo suas obrigações e seus deveres e seus direitos, fazendo a conta, né, do que ela devia, do que foi dado, do que foi recebido. E quando chegaram os credores, né, que as obrigações, o que ela tinha que cumprir na vida, né, no final os credores ainda falam, vou lhe dar mais algum prazo. Quer dizer, tem sempre tempo de, o que eu imaginei, né, sempre tempo para revisar as suas, enfim. Eu penso, Dani, que assim, a primeira coisa que nós estamos aqui, nós entramos num. Ele destaca um tópico, né? Ele conta essas histórias para falar sobre a felicidade, né? E aí me chama a atenção que ele começa a contar histórias para acionar alguns mecanismos nossos, né? Para a gente poder perceber alguns comportamentos, algumas atitudes que nós tomamos, né? O Bert Hellinger gostava muito de contar as histórias como uma forma de acessar esses eh, os nossos pensamentos, as nossas informações inconscientes, porque pelas histórias a gente sente menos, a gente se protege menos, né? A gente fica menos na defensiva, né? Então, por isso a gente se identifica tanto num livro, num filme, porque não está falando diretamente da gente, né? Está colocando assim de lado para que você possa, como um espelho, né? Para que você possa olhar. Então, eu fiquei vendo nessas histórias o que a gente consegue, né? Como você estava falando assim do burro, né? Quando você fala do burro, aquele que tem o burro que está andando, né? E tem os campos verdejantes, tanto de um lado para o outro, e ele anda como se ele fosse, como se ele não tivesse nada. E o outro, né, que não tem nada e diz eu estou bem aqui. Como é que você avalia, né, o comportamento de um e o comportamento do outro? Eu não entendo, né? Eu não entendo o que ele está querendo falar com um burro. Eu fiz um paralelo aí, Dani. Eu fiz um paralelo com a obra dele, né? A obra do Bert. Essa questão do burro, por exemplo, me remeteu à lealdade sistêmica. Porque o burro fica ali, apesar de toda a dificuldade, né, e de ter pastos mais interessantes, ele fica ali preso à lealdade do dono, né?
E a questão o outro conto, que você falou da dívida, eu achei também ele belíssimo. E queria destacar o finalzinho, né, quando ele fala assim: ambos examinaram seriamente o assunto. Sabem que não é mais hora de pechinchar, apenas de executar. Então, a questão é séria, né? E como estão seriamente empenhados, chegam a um acordo. Não obstante, ao retirar-se, o credor ainda se vira para ele e lhe diz: vou lhe dar mais algum prazo. Então, isso me remeteu muito à história dos vínculos, das ordens do amor. Porque Bert destaca, assim, que às vezes, que essas ordens do amor, elas estão intrinsecamente ligadas. Uma vai influenciando a outra, né? Então, muitas vezes, quando a gente está focado na ordem da compensação, por exemplo, do equilíbrio entre dar e tomar, se a gente leva isso muito a ferro e fogo, a gente pode colocar em risco o vínculo do pertencimento, né? Se a gente também dá muito foco nesse vínculo, talvez a gente perca uma outra questão, né? Perca um pouco dessa compensação, ou mesmo da hierarquia. Então, ele fala que essas ordens elas precisam ser sempre medidas a partir do amor, né? Eu me lembro de um outro caso em que ele citou assim, a mãe que está punindo um filho com razão. O filho aprontou alguma coisa e a mãe foi lá e deu um castigo nesse menino, né? Nesse filho. E aí ela fala, você vai ficar, sei lá, uma semana sem poder ver televisão. E aí, quando dá assim uns 5 dias, ela libera o menino do castigo. E aí ele comenta, é mais ou menos isso, né? Aí ele comenta assim, se ela seguisse até o último dia, ia satisfazer uma das ordens, que é esse equilíbrio, mas em compensação ela colocaria em risco a relação, o vínculo, o pertencimento, né? Então, me parece um pouco isso, né? Esse credor, ele está lá seriamente, sabe que não é mais hora que tem que pagar, não. Mas ele vira e fala, vou te dar mais um prazo. Então, ele mantém o vínculo, né? Sacrifica um pouco uma das ordens para poder manter o vínculo para um outro lado. Eu entendi mais ou menos dessa forma. Não sei se alguém entendeu diferente, né? Uhum. Eu tive também um outro olhar com relação a esse da dívida, né? Ele estava ali diante de uma situação que deixava ele muito nervoso, né? Preocupado. E quando ele fez a escolha de encarar a realidade, né? E aí ele foi olhar para os fatos, né? Então ele se apropria da realidade dele. Ali ele ganha força. E nesse momento que ele encara, a solução que acontece, né, é até melhor do que ele poderia até, de repente, ficar elucubrando na cabeça dele. Quando ele decidiu encarar, ele pôde se deparar com as situações. Ah, não, mas teve coisa aqui que está sendo cobrada que é indevida. Isso daqui eu até gostaria, mas eu não posso agora. Então, na verdade, ele toma pé realmente, né? Eu acho que isso acaba acontecendo muito na nossa vida, né? Quanto que a gente vai empurrando e protelando, e aquilo vai se tornando tão monstruoso, né, dentro da gente, mas que quando a gente finalmente encara, até se resolve de uma forma muito melhor do que a gente poderia supor, né? Então ele ganha força. O que eu percebi foi isso, ele ganhou uma força quando ele encarou a realidade dele. Isso que Eli, falou para mim aqui. muito bom, muito bom. Isso eu também vejo muito assim essa dívida, percebendo que esse também é muito trabalho do que a gente faz dentro da constelação familiar, porque muitas vezes nós estamos de uma situação difícil, uma situação que a gente não quer olhar, né? E a gente, quando a pessoa vier, enquanto a gente não. É como se a gente estivesse diante do problema, né? Tá ali as dívidas, tudo que a gente é pesado, né? Então a gente está ali de olhos fechados, dizendo: não, 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 tô brigando, sai daqui, joga no chão, não sei o quê. Então. E aí, quando eu posso olhar,
né? E a gente sempre fala muito disso, né? Da gente poder olhar para a vida como ela é, ser adulto e essa coisa das pastinhas, né? Eu pego uma pastinha onde está algumas coisas que eu percebo que aconteceu desse jeito. O que que é meu nisso? Perceba sempre quando a gente percebe e a gente se implica, né? E toma a responsabilidade do que é meu, a gente apazigua algo dentro da gente. Isso acontece nos conflitos, nas separações, né? Quando cada um toma o que é seu. E aí, viu como é que os outros, como é que é fácil depois o outro ceder? Diz assim, vou te dar mais um prazo, né? Porque você viu o seu comprometimento, a sua responsabilidade, né? Como você está engajado naquilo também. Não, tudo bem, eu tenho uma dívida, vamos lá. Ele organizou isso, as pastas, vamos lá, quem chegou primeiro, depois eu vou atender os outros, né? E assim, eu vou assumir o que é meu. E essa força, ela vem exatamente disso, né? É muito bacana essa questão da dívida, quando eu assumo a minha parte, né? Porque todos nós somos credores e temos, né? Temos dívidas, temos credores, estamos sempre dos dois lados. Mas sempre que alguém assume a sua parte, isso nos apazigua, né? Fala assim, não, a pessoa vai pagar, ela falou comigo, não, ela tá tranquilo, não é? Não tem uma coisa que reconcilie quando a gente fica assim, não, ele está negando, né? Ele está dizendo que não tem nada, não, que já pagou tudo, que não sei o quê, que foi não sei, sabe? Fica enrolando aquela coisa, negando, né? Isso vai, então eu vou ter que entrar na justiça, então eu vou ter que, não sei o quê, né? E a gente começa a querer armar guerra, né? Então essa força a gente ganha, que ele está chamando de força, né? Quando a gente assume o que é nosso, a gente sempre ganha, né? É muito bacana. E isso é parte da felicidade, né, gente? Porque sou eu, né? Então, ele vai trazendo várias historinhas, né, para a gente pensando sobre isso, né? Essa do burro é muito boa, né? Tem uma do elefante, eu achei sensacional, né? Porque muitas vezes a gente não consegue entender, quando a gente está com muita raiva de alguém, qual é a necessidade que a gente está tendo, qual é a nossa necessidade que a gente quer que o outro resolva para a gente, né? Mas não é legal os outros pensando, o que será que realmente ele quer? Será que não é quebrar a cabeça do elefante, né? Qual é a necessidade dele? É ótima essa história, né? E a gente está pensando sempre quando a gente está muito brava com alguém, quando a gente está muito sentido, quando a gente está, os pensamentos estão muito repetitivos, a gente está, né? Assim, qual é de que eu estou precisando, né? De que eu estou precisando? Que eu estou aqui, né? Querendo que o outro venha, resolva, o outro não vem, não resolve, e eu tô, né? Um siri na lata, como se diz lá no Nordeste, né? É muito legal, né? E a gente pensar como tudo isso faz com que essa postura, né? Como que a gente fica na vida, qual é a nossa postura, nosso olhar, né? Para a gente tomar as nossas decisões, para a gente fazer as nossas escolhas, né? Lá no consultório, do meu consultório, eu tenho uma vista muito linda, assim, do Sumaré, né? De um lado. Do outro lado, eu tenho uma parede bege. Aí eu ponho meu sofá, né, de forma estratégica, né, para que ele fique, né, a Soninha conhece, a Alê conhece, né, que fica ali sentada, às vezes eu falo, ó, de um lado tem a parede bege, do outro lado tem essa vista linda do Sumaré, né, para onde você escolhe olhar quando a gente está nessa situação, né, que é do burro aqui também, né, das escolhas que a gente precisa de fazer. Mas é importante que a gente saiba que tem uma parede bege, porque a gente só vai admirar o Sumaré, entende? Se a gente souber que isso que tem uma parede bege e eu tenho esse referencial. Então também é importante isso, né? Por isso a gente também não despreza nada. Tudo faz parte para a gente exercitar esse olhar para o nosso crescimento, né? Essas histórias são maravilhosas, dá vontade da gente ficar ler uma e ficar degustando elas, né? Assim, e aí, não vamos contar mais uma coisa, né? O que me chamou... Fala. O que me chamou a atenção foi essa história do burro. Essa me tocou. Isso quando a Marisa falou assim, ele conta a história porque
como é uma história, você não vai reagir, aquilo vai te tocar, vai né, te tocar de alguma forma. Essa do burro me tocou profundamente. É, Vera. Eu Tá me senti emburrada, Vera? o próprio burro de carga, sabe? Que não quer sair dali da carga. E assim, às vezes tem opção, mas você continua ali naquele dono que... Naquela que isso obediência cega ali. Uhum. Eu falei, meu Deus, sabe, me capturou, é um negócio que me capturou a história. Então, leva essa historinha para você. Pois é, exato. Quando ela falou assim, ele gosta de usar umas histórias porque ele né, captura, não por falar diretamente, mas para falar como espelho. Eu achei impressionante. É ótimo. Nessa historinha do burro, também ficou para mim a questão daquele que está no campo verde e vê os caminhos penosos, né, em torno dele, e ele assume, eu fico por aqui, eu estou bem aqui. Então, uma coisa que às vezes a gente sente uma culpa, né? Enquanto outros estão em caminhos tortuosos e a gente está bem, quanto que às vezes a gente escorrega e se sente mal por isso, né? Então, acho que é legal a gente saber que se a gente está tendo a oportunidade de estar num bom lugar, além de sentir uma gratidão por isso, né? É de se sentir bem mesmo com isso, né? Acho que essa questão da culpa é uma coisa que eventualmente acontece quando a gente está experimentando essa alegria, essa felicidade, né? Se permitir, isso mesmo, Dani. Lili está afiada, isso mesmo, Lili. Ainda ontem, o Cláudio, ontem, né? Hoje o Cláudio estava falando sobre isso, né? Como é importante a gente realmente sinalizar para as pessoas, né, que a felicidade é importante, que é para todas nós, que é para todos, né? Sinalizar isso para o outro, né, de que todos nós merecemos, sabe? Que essa coisa que eu nunca compro assim muito fácil, essa coisa da inveja, né? Não que eu negue que ela exista, né? Mas que a gente comece a compreender a partir desse pensamento da felicidade que nós precisamos, que ela é para todos, que perceber a felicidade do outro é algo importante para você também. E que quanto mais a gente tiver pessoas felizes, pessoas no bem, com amor, realizadas, é esse o mundo que nós queremos. Então, por que não, né? Porque desejar que o outro não esteja bem? Mas tudo bem, né? Esse também é o processo de todo mundo, mas fica aqui o convite para que a gente possa conseguir sustentar a nossa felicidade, para que o outro também possa conseguir, né? Isso vai ser a partir de nós, né? Que o caminho não vai poder ser inverso, né? Assim, eu vou esperar que o outro seja para que eu possa conseguir também. Não, vamos começar por nós, né? E aí a gente vai fazendo essa corrente, né? Para que cada vez mais pessoas possam estar mais felizes, cada vez as pessoas possam estar mais realizadas, e realizada não é só naquilo que a gente quer, tá, né, gente? É perceber além do que a gente quer. Para além do que a gente quer, podem ter coisas muito melhores do que a gente, inclusive, imaginou um dia. Então, a gente se abrir para isso e continuar sendo realizado de muitas formas, né? E vamos dar as mãos, né? Para que todos nós possamos estar felizes. Tá sem som, Claudinha? Uai. Não, não. Uai, tinha muito tempo que... Ah, voltou. Voltou. É que eu queria propor uma foto, que tem tempo que eu não faço um post do grupo de estudo. Posso tirar uma foto das meninas? Que hoje o dia foi tão bacana. Uhum. E a gente já está encerrando, né? Estou aqui por isso cuidando que você da estava hora. aqui arrumando o cabelo, né, É, Cláudia? claro.
Eu estava ali arrumando o cabelo, eu não consegui perceber por quê. Aproveitar que eu já estou de batom também, né? E Então, nem vamos lá. botei batom hoje. Gente, o Tirei Zoom os tem batom, óculos. tá, gente? Vou tirar, então. $1, sim, já. Obrigada, meninas. Então, eu acho que alguém quer fazer mais algum comentário, que eu acho que a gente já está encerrando, não vai dar para a gente ler mais, né? Assim, se na próxima a gente puder comentar um pouquinho dessa história também, o ciclo da vida, eu gostaria. O que você quer falar? Vamos poder falar, temos 2 minutinhos aí ainda, dá para a gente comentar. Assim, eu não entendi o final. O Eu não final. entendi o final. Sim, eu bem entendi. Eu Esse acho também que eu foi um entendi. conto que me chamou bastante atenção, foi porque o que eu entendi, que aquele fruto só foi possível porque houve a visita do zangão. E aí, quando ele voltou para agradecer, a flor já não existia, porque em seu lugar havia um fruto. E aí ele teve a oportunidade de poder agradecer a próxima flor que ele foi visitar. Não é? Foi isso que eu Eu entendi. entendi que ele não se apegou a essa situação dele não ter podido falar com a flor. Ele refletiu, ele voltou para falar com a flor que tinha virado fruto. Ele refletiu, ficou triste, mas não se apegou. Olhou para o lado, tinha uma outra flor que soltou um odor para ele e ele seguiu. Mas ele olhou assim: nunca mais poderei agradecer a flor de cerejeira. Uma boa oportunidade se perdeu para sempre. Que isso me sirva de lição. Ou seja, ele estava bem sentido com aquilo. Mas no momento seguinte, quando ele se agarrou a oportunidade que ele teve de absorver e agradecer. Eu acho que ele se abriu a nova oportunidade e não ficou. Ele estava muito sentido de não ter agradecido suficientemente, mas ele ficou muito bem quando apareceu outra oportunidade. Ele não ficou apegado ao erro dele. Eu entendi assim. Sim, Alessandra. Engraçado, eu entendi de uma forma diferente, como se ele simplesmente esqueceu da lição e ia se lançar novamente para sugar todo o néctar e não agradecer. Não, ao contrário, eu achei que ele estava aproveitando exatamente aquela oportunidade que ele ia ter. Que isso me sirva de lição. Ou seja, quando ele viu uma outra flor, bom, eu vou agora. Mas olha só, Vera, O conto termina. Ele não falou que ele aproveitou, falou. que ninguém não aproveitou. Isso agora, querida, isso aí é para a gente pensar, né? Isso é para a gente pensar. Então, assim, ele está tendo outra oportunidade. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai poder fazer diferente. Ele pode fazer diferente. Se ele vai fazer ou não, nós não sabemos. Exatamente, Marisa, o que eu pensei foi isso. Ele vai viver uma repetição ou ele terá realmente tirado a lição? Ele terá aprendido? O que eu pensei foi, o conto se encerrou, o que ele fez dali, só ele sabe, né? Então, e aí cada um de nós pode exatamente isso, né? Assim, e a gente perceber que, na verdade, uma coisa não se encerra para sempre, que a gente nunca mais vai ter essa oportunidade. Talvez não com aquela flor, naquela situação, mas é sobre isso, né? Assim, nós temos oportunidade de descobrir, de aprender, né, nas nossas experiências, nas nossas vivências, e o que a gente vai fazer com o que a gente viveu, com o que a gente aprendeu, né? Vamos usar isso ou vamos simplesmente, né, ficar repetindo? E muitas vezes a gente vai ficar repetindo muitas vezes mesmo, né, a mesma coisa, sem dizer, gente, continua fazendo tudo igual, né? Ou algum dia a gente vai despertar e dizer, eu acho que eu já posso fazer diferente. Mas percebe assim que, né, o Bert Hellinger não está propondo aqui finais felizes, não, tá, gente? Ele está propondo que a gente pense, né? Que a gente elabore isso. Muito bom. Eu achei que eu já fiz o final feliz para ele. Tudo bem. Né?
Tudo bem, Parabéns. meninas? Então, que ótimo, né? Foi ótimo. Eu vou terminar, então, aqui a nossa gravação, agradecer a vocês, né? A nossa leitura de hoje, a Lili, que fez uma linda leitura para a gente, né? A presença de vocês aqui. E eu já vou deixar salvo lá, tá, gente? Vou deixar da semana, do nosso último encontro, que eu acho que realmente eu não postei no YouTube, tá bom? Dois Ok. últimos, Beijo. né? Hein? As duas últimas, tá? Boa noite, Obrigada. queridas. Até a Beijo, próxima. Tchau, beijo. tchau. Até, Tá. tchau. Obrigada.